No ar, a Revista Mulher chegando, trazendo oferecimento por conta de Farmácia Bem Ativa. Também devemos o patrocínio ao Supermercado Parema e também a Clínica de Estética Magras. 10h16, vamos lá? Revista Mulher chegando, bom dia, amiga Veridiana, tudo bem contigo? Tudo certo? Bom dia a todos os ouvintes, tudo certinho. Seja bem-vinda, a apresentação aí contigo. Apresenta quem são nossas convidadas de hoje. Obrigada, Zé. Nós sempre temos essa vontade de trazer todos os setores, o maior número possível de setores do hospital para dentro aqui da rádio também, para a gente fazer esse contato com a comunidade, né? De explicar o que acontece, como são feitos os serviços e também orientar a população sobre todas as formas que se pode ajudar, né, a nossa saúde aqui em Venâncio Aires. E por isso hoje a gente retorna num assunto que nós já tratamos tantas vezes aqui, mas que sempre tem novidade, né? Sempre tem um assunto a mais, alguma coisinha que a gente não sabe, que sempre pode aprender, que é o pessoal do Banco de Sangue de Venâncio. Conosco aqui a enfermeira responsável, Dayana Keller. Tudo bem, Dayana? Bom dia. Veridiana, bom dia, ouvintes. E junto hoje tu estás trazendo aqui uma outra enfermeira que vai ficar no teu lugar daqui uns dias, durante a tua licença maternidade, né? Exatamente. Que é a Kelly Silva. Seja bem-vinda também à nossa programação, Célia. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia, ouvintes. A Kelly, então, que fica no teu lugar daqui uns dias. Mas, por enquanto, a responsabilidade é toda tua ainda, né, Dayana? E a gente quer agradecer a presença de vocês aqui, sempre para trazer as informações do Banco de Sangue, né? Como eu disse pro Zé, sempre tem alguma coisinha pra gente aprender, alguma dúvida para esclarecer. Mas a gente começa, então, falando um pouquinho sobre esse momento, né? Nós estamos no inverno, o frio parou um pouquinho agora, mas tivemos um momento bastante frio e é um momento também em que as doenças, as vacinas, elas acabam sendo mais rigorosas nesse sentido, né? Mas com relação ao Banco de Sangue, doações, como que a gente está aqui em Venâncio nesse momento, Dayana? Bom, nesse momento a gente tem um quadro bem inverso dos outros anos e muito diferenciado das outras regiões do país, assim. Nós temos um estoque muito bom, que eu culpo a educação, né, que a gente vem trazendo sempre informações, né, com parceria de vocês, e as pessoas vão se conscientizando cada vez mais da importância da doação de sangue. Então, hoje nós temos um estoque muito bom, tá? Inclusive, hoje de manhã a gente não está fazendo coletas de sangue, porque a gente tem que sempre pensar no sangue como um material perecível e ter um equilíbrio entre o que entra e o que sai, para não se perder material, não se perder o tão valioso sangue, né? Então, hoje a gente está fazendo um trabalho interno lá no Banco de Sangue, que é muito necessário também, todas as questões burocráticas que a gente precisa sempre deixar em ordem. E o estoque estando muito bom, a gente pôde hoje, então, fazer essa diferenciação. E a gente está muito feliz com essa resposta da população, né? A gente teve uma campanha muito grande no mês de junho, que permaneceu no mês de julho, as pessoas buscaram muito banco de sangue nesse período, já levando em consideração que as doações caem e a demanda de pacientes aumentam, né? Então, por isso que a gente está com um estoque excelente, então a gente está muito feliz com esse resultado. Fruto, então, dessas campanhas, dessa sensibilização que vocês já fazem com a comunidade durante todo o ano, né? Todo ano, exatamente. Dayana, fora do ar, tu me comentava alguma coisa com relação à vacina da gripe e outras vacinas também. De que forma isso interfere na doação de sangue? As vacinas, a vacina tem um período de inaptidão, né, que a gente chama, em que as pessoas ficam inaptas para doação de sangue após fazer a vacina. A vacina da gripe, ela tem, teoricamente, um período de 48 horas após a vacinação. Só que ao longo dos anos, como ela vem sendo aplicada todos os anos na população, se percebeu que aumentava muito o número de falso positivo nos exames, né, que a gente chama assim. Aquele exame que dá positivo, aí a gente chama o doador para repetir e dar negativo. Então, assim, gerava um transtorno, um custo, uma preocupação desnecessária nos doadores. E aí, logo em seguida, alguns anos depois, a Anvisa divulgou uma nota. A vacina do H1N1 faz falso positivo para o HIV. O que acontece? A pessoa desenvolve anticorpos dentro dela para se proteger para o vírus do H1N1. Só que o exame de banco de sangue tem uma sensibilidade muito maior. E ele faz um positivo para o HIV daí. Então, se estabeleceu 30 dias após a vacina para se doar sangue. Então, quem fez a vacina da gripe... Não, porque interessante, isso é uma coisa que a gente não tem conhecimento, né? E sabe que eu fico imaginando, assim, uma espécie de pavor que bate na pessoa, lá pelas tantas. Ela fez a vacina e tal para a gripe,
e faz um teste normal, digamos assim, para doação de sangue, e daqui a pouco recebe a notícia. Isso não deve ser uma coisa muito agradável de ouvir. Não é nada agradável. Inclusive, o banco de sangue tem um documento, né? A pessoa assina aquele documento, tá escrito lá assim, ó, que os nossos exames não são confirmação de doença, eles são triagem sorológica, porque eles têm uma sensibilidade mais elevada e uma especificidade mais diminuída. O que isso significa? Se você tiver com qualquer processo inflamatório, com qualquer outro, um vírus de repente entrando que o corpo nem teve tempo de processar aquilo muito bem direito, ele vai acusar alguma coisa. Não quer dizer que seja aquela que ele está acusando, mas é justamente para a gente proteger o paciente de não estar recebendo nenhum sangue com qualquer alteração, né? Então, a gente tem um número elevado de exames alterados, digamos assim, falsos positivos, e a gente sempre orienta o doador, quando ele retorna lá, que ele não precisa se preocupar, ele tem que repetir esse exame porque, assim, ó, 98% dos casos vai ser falso, né? Mas naquele momento, eu costumo brincar, pode ter sido uma unha encravada, né? Pra pessoa ficar tranquila, né? Não é nada tão sério assim. Só que pro paciente que já está debilitado, receber um sangue com qualquer alteração vai ser muito prejuízo. Então, a gente tem que ter esses critérios de exclusões mais rigorosos. Faz parte dos procedimentos, né? Exato, faz parte. E até para não gerar mais custos, o paciente vai ter que fazer um novo exame, né? Acaba gerando um custo, né, para a saúde pública de uma forma geral. Isso. Mas daí, Ana, a gente também tem que falar no sentido da armazenagem do sangue, né? Porque quando uma pessoa vai lá, doa o sangue, terminou o procedimento, vai embora, né? Depois, o que acontece com todo esse sangue? Tem o processo de separação, digamos assim, de todos os produtos do sangue, mas e depois? Por quanto tempo esse sangue pode ficar armazenado? Por quanto tempo ele pode ser utilizado? Isso. O sangue, ele vai ser coletado 450 ml, mais ou menos. Isso é padrão? É padrão. O que se tem a menos é em relação a pessoas com muito baixo peso, assim, que estão com 50 quilos ali cravadinho, né? 52, 53 quilos. A gente tira 400 ml, digamos assim, né? Mas se não, os 450. Tem balancinha lá, tem um controle disso. Tem algum mal-estar também durante a coleta, né? Isso. E aí se tira os 450 ml do doador e esse sangue vai para o processamento, tá? A bolsa que a gente chama de sangue propriamente, que é onde tem as hemácias, que é a parte vermelha, ela vai ter em média 250 ml, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Essa bolsinha fica armazenada na geladeira por 35 dias, né? Então ela tem os conservantes dentro dela que mantém ela por esse tempo. Aí a outra parte, que a gente chama de plasma, ele fica armazenado por 1 ano, congelado a menos 18 graus, tá? Então, ele tem essa validade. Claro que ele vai ter que passar por critérios de exclusão, por aspectos de cor, de volume, enfim. Tá tudo ok, vai pro congelamento. E aí a gente tem as famosas plaquetas, né, que quando precisa sempre gera um transtorno maior, normalmente uma comoção maior da comunidade, uma mobilização maior, em função dessa validade curta que ela tem. Ela vale apenas 5 dias. Plaquetas? A plaqueta, exatamente. Ela vale por apenas 5 dias. Então, o que a gente fizer na segunda, no sábado à meia-noite já está sendo descartado. Então, e isso aqui dificulta. O paciente precisou de plaquetas, ele não vai usar uma unidade, ele vai usar uma unidade por 10 quilos dele. Então, são 6 unidades, 7 unidades. E essas unidades têm um vencimento muito curto. Então, daqui a pouco precisou de plaquetas na madrugada do sábado, mas à meia-noite já foi descartado. Então, dificulta. Me permita te perguntar, em que caso que é utilizada a plaqueta? A contagem de plaquetas baixa no paciente por diversos motivos. Mas a gente sempre fica atento nas leptospiroses, né? Esses pacientes que têm essa baixa das plaquetas, normalmente tem ou alguma doença vigente, ou por falta de produção, né? Em função de algum tipo de leucemia, alguma coisa nesse sentido. E a própria quimioterapia nos pacientes com câncer também pode baixar essa contagem, normalmente baixa, né? Mas assim, em casos agudos e mais críticos, a gente sempre fica atento às leptospiroses, né? É sempre um sinal. Elas baixam, o paciente começa a ter um sangramento, a gente tem que agir de forma mais rápida. Os outros casos acabam sendo mais crônicos, elas vão baixando com calma, a gente vai tendo tempo de se programar. Mas aí, nesses casos de doenças, é um pouco mais rápido, assim. Quer dizer, então, eu diria que se passar uma semana sem um doador, é problema, porque não vai ter plaqueta. Aqui em Venâncio se faz plaquetas segundas e quartas. Nesses dias a gente cuida para ter sempre uma quantidade mínima
para que se produza plaquetas para ter disponível. Se vier um doador, 2 doadores apenas na segunda e na terça vier 10, nós não vamos ter plaquetas, né? Porque elas têm um dia certo de ser produzida em função de sorologia, de validades, enfim. Olha que interessante isso, hein? Outra perguntinha. No caso de anemia, que a pessoa precisa colocar sangue, o que é que vai? É o plasma, é o sangue, é o vermelho, é o amarelo? O que é que o vai? vermelho, é o vermelho. As hemácias, exatamente. As hemácias, né? Elas são responsáveis pelo transporte do oxigênio no nosso corpo. Anemia nada mais, aquela história tá branquinho, né? Tá dando sonolência, tá cansado, tá com anemia. A avó da gente falava isso, né? E ela tava certa. O que acontece? Tá baixando a taxa de oxigenação e aí precisa repor hemácias. Então, no caso de anemia, é o vermelho mesmo que tá o vermelho faltando, né? mesmo. Tá bom. Zé, mas a gente já falou aqui então sobre a coleta do sangue, né, diretamente com o doador, o processamento desse sangue, a armazenagem, mas o banco de sangue também faz as próprias transfusões, né? Vocês têm todo esse trabalho depois também desse sangue, esse produto, e colocar em outro paciente, né? Isso também é o serviço de vocês. E outra coisa também que eu não sabia, que são as sangrias. Eu gostaria que explicasse um pouquinho como que funciona esse processo da transfusão e também dessas sangrias. A sangria nada mais é do que a retirada do sangue, assim como na doação. Mas esse sangue é descartado, ele não passa por nenhum exame, né? Esse paciente tem uma indicação médica devido a alguma alteração nos exames dele, normalmente por excesso de ferro. Tá? Ferritina, a famosa ferritina. Todo mundo conhece alguém que já tá com esse exame alterado. Pode ser cultural, na nossa região se come muita carne vermelha, se tem, né, uma cultura alimentar parecida, por isso que se tem muitos casos, ou ainda se especula a questão genética, né, que a nossa região foi colonizada por uma devida população que veio lá da Europa, né, entre Espanha, Alemanha, naquela região, italianos colonizaram aqui a nossa região e esse gene viajou junto e por isso que tem tanta gente que faz sangria aqui na nossa região. Não que não se faça em outros lugares, mas se percebe que é bastante o número de sangrias aqui na nossa região dos vales. Então, indicação médica, nós só fazemos o processo de retirada, né, que é igual a do doador, daí que é só uma punção, tira na bolsinha e depois descarta. Mas é bem tranquilo, quem tem a ferritina alta normalmente está precisando tirar, então ele sai se sentindo muito bem de lá. A transfusão, a gente atende então todo o hospital, né, todos os setores do hospital, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente tem que ter sempre alguém disponível para esse trabalho. E aí sim, também indicação médica, se vai até o paciente no leito que ele tiver, se coleta uma amostra de sangue e se faz o trabalho de compatibilizar aquele paciente com a bolsa mais próxima possível do sangue dele, né? Esse trabalho de exames a gente também faz lá no banco de sangue e depois a instalação do produto correto, da forma correta, todo o acompanhamento desse paciente depois. Então, às vezes a gente não sabe, né, Zé? As pessoas perguntam muito, mas por que o banco de sangue faz as coletas só pela manhã e de segunda a sexta, né? Mas porque tem todo esse trabalho além da coleta do sangue, né? Todo esse processo, o processamento do produto em si, da separação e também as transfusões. Então, a equipe, que é um pouco reduzida, né, a equipe aqui em Venâncio, mas mesmo assim é um município privilegiado por ter um banco de sangue, ainda assim não fica só ali no espaço do banco de sangue, vai até os leitos fazer a transfusão, todo esse processo que é demorado também. Um dia eu estava indo a Lajeado e daí obras na estrada, tudo parou. E eu era o primeiro da fila que parou, né? E de repente veio um motoqueiro, um motociclista, né? Veio ali costurando e coisa, chegou na frente, falou com o que estava cuidando da obra para ninguém passar, né? E seguiu. E daí eu olhei assim com um ar de que, mas qual é? Tu liberou o cara lá e nós aqui, né? E ele veio conversar, disse, olha, tu tá querendo saber por que eu liberei o motoqueiro, né? Da teleentrega. Eu disse, tô curioso, né? Não, tá transportando sangue. Indo do sentido Venâncio a Lajeado. E daí então ele liberou para a passagem, né? Porque o sangue não pode esperar, como se diz, né? Exato. Mas eu falo isso porque eu sei que existe uma troca, uma parceria entre os bancos de sangue da região. E até essa questão das plaquetas, eu imagino que Venâncio faz segunda e quartas e outros do município, da região, fazem outros dias, eu imagino para sempre ter disponível quando precisar. A gente tem sim uma parceria de trocas mediante uma necessidade extrema, né? Sim. Não se troca sangue
o tempo todo, por qualquer coisa. Porque o sangue tem uma qualidade a ser preservada e o transporte tem que ser feito com uma certa qualidade, devido a, justamente como tu viu, a pressa dele, porque senão ele perde na qualidade, o paciente vai ser prejudicado por isso. Então, se preconiza que cada banco de sangue tem o seu. Agora, óbvio, plaquetas é normal a gente trocar. Principalmente Lajeado e Venâncio, a gente se conversa bastante a respeito, porque é próximo, né? Eles têm uma demanda bem maior, só que daí a história do vencimento é ingrata, né? Em 5 dias está vencendo, no 6º pode ser que alguém ia precisar, mas já foi fora. Então, normalmente, quando eu preciso e eu não tenho, especialmente nas terças, que é um dia que a gente fica um pouco sem, eu dou uma ligadinha para lá e aí eles mandam para mim. Então, a gente tem essa troca, sim. E o transporte cada vez mais está sendo rigorosamente fiscalizado, porque o sangue, como eu falei, perde muito na qualidade se ele não for transportado corretamente. Tem controle de temperatura rigoroso, ele não pode ficar trepidando, ele não pode sair, né? Então, tem todo um cuidado que deve ser observado, e aí por isso que se evita, mas se precisa com frequência. E vocês também atendem, aqui o Banco de Sangue de Venâncio atende Candelária também. Candelária também. Candelária tem uma parceria, é um consórcio muito antigo, né, de muito antes de eu entrar no banco de sangue, onde a gente fornece sangue para Candelária e eles trazem os doadores para nós, né? Então, não é uma cidade que tem banco de sangue, então eles têm apenas uma agência transfusional, onde eles tentam manter um estoquezinho mínimo, assim, lá, e conforme a necessidade a gente vai mandando, a gente vai fornecendo. Daí. E eles trazem doadores. Eles trazem os doadores para Venâncio, para coletar aqui. Tá certo. Tá bem. Bom, Zé, não sei se tem mais alguma dúvida. Sabe que uma coisa curiosa, tem 2 perguntas de ouvinte, uma delas é com relação a valores. Quanto custa o sangue? O sangue é um produto caro, né? Então, assim... e aí, o que acontece? O sangue propriamente doado é gratuito, porque o doador vai gratuitamente tem todo lá. o processo, né? E aí, esse processo todo vai encarecendo, né? A gente tem que ter equipes 24 horas, geladeiras monitoradas de 4 em 4 horas, a máquina que processa, mas principalmente os exames, né? Os exames, eles têm que ser de uma qualidade muito boa. Nós temos 2 vezes por semana amostras que vão para Florianópolis, serem testadas lá, outras vão para Cachoeira, então são transportes que tem que ser pagos, É né? uma estrutura grande. É uma rede grande para fazer uma bolsa ficar pronta para o uso. Ela, assim, a bolsa é coletada, ela leva dias para ficar pronta para o uso, né? Ela não está pronta imediatamente, no mesmo dia. Então, assim, em valores, eu sou enfermeira, eu não vou saber dizer valores para vocês, mas assim, é sempre o paciente internado, vai depender do convênio que ele estiver internado. O SUS cobre 100% a transfusão de sangue. Então, o paciente que estiver internado pelo SUS, ele não vai precisar pagar nada por isso. Então, o nosso Sistema Único de Saúde, apesar de as pessoas às vezes acharem ruim uma coisa aqui, uma coisa ali, ele cobre 100% essas despesas, né? Então, a gente tem que agradecer e muito, é um serviço que funciona. Daí, se for pela Unimed, a Unimed cobre, o IP cobre, mas se o paciente estiver internado particular, ele paga tudo que ele consome, né? Uma agulha, um soro fisiológico e, inevitavelmente, o sangue também. Mas aí eu vou ficar devendo valores, eu não vou saber valores. Muito bem, não acho não é uma questão do número, mas só de dizer o que essa estrutura toda ela tem seu custo. Ela tem né? um custo e custa bastante. E outra pergunta também feita de ouvinte, mas eu imagino que não seja o teu caso, né? Eu acho que ela confundiu. Banco de leite não é o teu caso, né? Não, mas ver, Venâncio né? não tem banco de leite. Não. Não. É mais, eu acho que num futuro nós temos que pensar na possibilidade, mas não vai ser dentro da estrutura do banco de sangue. O banco de leite é outra estrutura, outra equipe, outra, né? Mas também vai ter que ter exames nesse leite, vai ter que ter todo um processo de armazenagem com muita qualidade, porque é um outro banco que requer muito cuidado. E aí, quando a nossa UTI NEL abrir, quem sabe vamos ter que pensar nisso. Seja necessário, né? Exatamente. Porque era comum antigamente ter essa troca de irmãs, primos, enfim, Sim. vizinhos, era comum, né? Sim, as mães de leite. As amas de leite, né? Do tempo da escravidão, né? Só que a gente descobre-se com o passar dos anos que se transmite também muitas doenças através do leite materno. Né? Hoje então, não por pode isso, mais, né? Não pode. Mas a nossa filha mais velha, a Júlia, foi amamentada por uma colega de quarto. Isso há tempos atrás era permitido, né? Não sei se era permitido, mas era usual, né? Era prático, né? Era prático, usual. né? De qualquer maneira, não pode mais, né? E a pergunta não é o caso de ser respondida agora, né? Então, tá bom. Isso, Zé, eu acho que só
Não, só por curiosidade, eu não sei se você chegaram a assistir, o ouvinte chegou a assistir uma série, a Lost? Sim. A série de TV Lost, né? E lá pelas tantas, né? É uma ficção das bravas, né? Mas lá pelas tantas, um lá estava morrendo, né? E outro lá que era médico disse, não, mas que sangue tu tem? Ah, não, é tal, né? Mas eu também tenho. E daí fizeram uma mangueira, meteram sangue direto. Isso não existe. Hoje não, mas se a gente conversasse há 30 anos atrás, eu te diria que era assim. É? Era braço no braço. Braço no braço? Braço no braço. E aí se fazia transfusão de sangue na sorte, porque se tivesse uma doença, e muito se transmitiu doença nos anos 90, principalmente, que foi o boom do HIV, das hepatites, né? Muito se transmitiu de doenças através do sangue dessa forma. Não se fazia exames, era na boa vontade, era só uma conversa com o doador, achava ele com a cara boa e tirava sangue dele. Mas que tal? A tipagem de sangue é de quando? A tipagem é mais antiga. Eu vou ficar te devendo o ano, assim, mas é antiga, tá? Aí faziam a tipagem já, né? Sim. Se tinha transfusões compatíveis. O descobridor, vou dever pra vocês, ele faz o dia do aniversário dele eu sei, mas eu não sei o ano que ele descobriu. Mas, enfim, aí as primeiras transfusões foi um papa que recebeu e se acreditava que se precisava de sangue de uma pessoa jovem para passar a vitalidade. Sem pecado, aquela coisa toda e tal. Então, né? a primeira transfusão deu certo, por sorte era compatível, mas a segunda não, e ele foi a óbito. Então, daí pra frente, começou a ver que não era uma coisa tão simples. Mas e aí, então antes era braço no braço. braço no braço. Era mangueirinha ali, manda bala. Exatamente. E aí se tinha, não sei como eles calculavam o volume. Na verdade, eu sei porque eu já vi uma imagem, assim, eles tinham um medidor que dava para medir mais ou menos quantos ml estava sendo passado pro outro paciente. Eu acho que era mais ou menos na cor, o cara começava a pegar uma corzinha, tá, já chega. Tá branqueando, Quando tá na hora de parar. Corar e o outro Isso, fica né? branco, para. Tá bom. Eu acho que a gente agradece, então, a participação de vocês aqui. Desejo que vocês continuem fazendo esse trabalho, que certamente tem uma avaliação positiva, né? Tanto por parte da comunidade, quanto por parte do setor da saúde. É importante para nós termos um banco de sangue, porque a gente nunca sabe quando vai precisar, né? Então, eu agradeço. Daí, eu só gostaria que tu desse agora os horários, rapidinho, assim, para quem quiser fazer a doação, né? Porque o banco tá com um estoque bom, mas mesmo assim sempre é bem-vindo, né? É permanente a coleta, a gente sempre tem que coletar. Das 7h30 às 11h30 de segunda a sexta, então a partir de segunda agora, horário normal, né? O doador tem que ir alimentado, oposto do que acham que é em jejum, não, tem que ir alimentado, dormir bem uma noite anterior e estar bem de saúde, né? Não ir com gripe, dor de garganta, tomando remédios, né? Enfim. A vacina, então, quem fez a vacina espera um mês, né? Qualquer vacina espera um tempinho para ir doar sangue. E não ingerir bebida alcoólica um dia antes, é importante também, né? E a saúde sempre em primeiro lugar. Assim, a pessoa tem que estar bem para dar saúde, né? Ela não pode estar com nenhuma desvantagem ela já e aí ter que ir lá. Então tá bom. Daiana, muito obrigada pela tua presença aqui. Um bom trabalho para você. Muito obrigada pelo espaço. Kelly também, bom trabalho para ti. Obrigada pela participação. Muito bom, esse é o nosso... Obrigado, Veridiana. Obrigada, Zé. Grato a presença das meninas aí. Faltando 22 minutos para as 11, o Revista Mulher traz o oferecimento do Supermercado Parema, também por conta de Farmácia Bem Ativa e a Clínica de Estética Magras. 22 para as 11.